essa estratégia, eu trabalho com jornalismo há 20 anos, eu já fui editora de jornal local. Então, eu me lembro que a gente fazia, todo dia tinha uma operação policial, né? Isso não era, isso se normalizou no Rio, e a grande imprensa normalizou isso também, como se fosse assim, como se houvesse um salvo-conduto para a polícia entrar todo dia na favela e fazer o que quisesse, né? Sim. Então, assim, me parece e nada mudou, né, 20 anos depois. A gente, claro que tem nuances absurdos como que a gente vivenciou na quinta-feira. Mas, então, se trata de uma política totalmente fracassada e equivocada, né, uma política de segurança. Sem nenhuma dúvida. E é exatamente como você disse, assim, se você pegar um jornal de 20 anos e pegar um jornal de hoje, você vai ler as mesmas notícias mudando alguns nomes e mudando alguns números, para pior, inclusive, em determinados casos, porque a gente está aí, quase bateu a marca da maior chacina do estado do Rio, foi por um morto, né? E vale lembrar que vale lembrar que a chacina da Baixada, ali de 2005, ela foi cometida por um grupo de extermínio, que era nada mais, nada menos que a milícia, e que nos traz de volta aqui que havia policiais militares na operação, ou seja, era também uma operação com agentes do Estado. Ou seja, a gente pagou por essas duas operações, por essas duas chacinas. E foi divulgado recentemente uma pesquisa da UF, que é nossa parceira lá no Fogo Cruzado, e essa pesquisa ela define o que seria o sucesso das operações policiais. E eles elencaram foram o quê? Três motivos, né? Três motivações que eles usaram para classificar as quase 11 mil operações que eles estudaram para poder fazer esse estudo. E eles definiram como critérios de eficiência 3 pontos: motivação bem definida, baixo número de mortos e feridos, grandes apreensões de armas, drogas, dinheiro, produtos, né, daquele determinado crime que eles dizem investigar. Ou seja, essa operação do Jacarezinho, ela falhou miseravelmente em absolutamente todos os aspectos. Dessas 11 mil operações avaliadas pelo GNIUF, houve sucesso em 1,7%. A gente paga muito caro para uma coisa absolutamente ineficiente e mortífera. Então, quando você analisa essa operação em específico sob a luz desses 3 critérios de eficiência, a gente vê que eles afirmaram que era uma operação contra aliciamento de menores para o tráfico. Essa motivação já mudou, ou seja, não era uma motivação bem definida. Bom, não vou nem falar sobre baixo número de mortos e feridos, porque, né, um absurdo. E a questão das grandes apreensões de armas e de drogas. Houve foi mais ou menos 200 policiais nessa operação, empregados nessa operação. E houve apreensão de 24 armas. 24 armas. Isso é um absurdo. Então, a gente pode comparar, por exemplo, com a operação que conseguiu recuperar 117 fuzis na casa de um amigo de Rony Lessa, sem disparar um tiro. O dono da casa está vivo. A gente pode também lembrar das operações que aconteceram no próprio Cecília, Galeão. Eu preciso dar um pitaco aí. Para quem não se lembra, Rony Lessa era vizinho do presidente da República. Tá? Miliciano sim, como exatamente, ele. Exatamente. Boa lembrança. E a gente teve operações também no Aí próprio... você imagina, desculpa de novo, Cecília, vamos chamar de machista aqui também, mas tudo bem, então não é machista, só para comentar aqui. Vocês imaginam um pé na porta como esse que aconteceu no Jacarezinho, lá no condomínio do miliciano que presidia esse país? Já pensaram em ver a polícia entrando na casa do Rony Lessa, atirando? Ou na vizinhança também, por que não? Afinal de contas, nada indica que as favelas tenham mais bandido que os condomínios da Zona Sul do Rio de Janeiro, da Zona Oeste, né?
Inclusive, não sei se vocês vão se lembrar, mas quando o Adriano da Nóbrega foi morto lá na Bahia, com muitos e muitos tiros, o Bolsonaro disse que ia pedir uma perícia independente, porque aquilo ali era execução. Então, assim, como assim? Né? Não tem. Tipo, quem mandou executar? A gente precisa explicar esse tipo de coisa. Não tem nem o que explicar. Eu não tenho argumentos para explicar esse tipo de coisa, né? É isso aí. Mano. Cecília, qual a sua expectativa para os próximos passos dessa investigação? Você acha que pode ter algum resultado? Olha, mano, a gente, para quem está assim com o olho bem fixo nessa cobertura, você consegue acompanhar algumas coisas assim desmoronando, né? Então, assim, eles apresentaram um motivo, tiraram o motivo. Tipo, os mortos foram para o IML mais de 24 horas depois da operação. A gente viu que eles não divulgaram nomes no início. A OAB conseguiu levantar uns nomes. Quando a OAB levantou uns nomes, eu bati esses nomes com os nomes que estavam no inquérito inicial e os nomes não batiam. Hoje a gente já sabe que tem gente sem passagem, e não que justifique, mas é porque, né, a justificativa deles é essa. Sem passagem, a gente tem... agora parece que a investigação foi feita com base em redes sociais, em depoimentos absolutamente aleatórios. Então, assim, a coisa está desmoronando e só conta com os aliados de sempre para poder defender. Mas eu quero lembrar aqui que existem muitos dedos nos gatilhos desses policiais, não há só os dedos deles. Uma pesquisa feita pelo Cláudio Castro, governador do Rio, sobre a sua popularidade nas redes sociais, mostra que ele tinha poucas interações positivas. E ele subiu assustadoramente. Quem era neutro gosta, quem não gostava gosta, em quem discordava concorda. Então a gente precisa lembrar que esse tipo de política tem apoio, ele não está nessa sozinha. Isso que você falou, me desculpa de novo, mas eu vou concordar com você e dizer mais, eu vou além. Esse negócio de a gente ficar poupando a população, não, o povo é inocente, não é isso não. O Brasil é um país de vocação nazifascista, é um Brasil absolutamente racista, perdoa o copo de leite, perdoa a manifestação e tudo, e aumenta a preferência política pela falange bolsonarista, sabe? Porque uma boa parte da nossa população aprova isso de maneira tácita e explícita, como a Cecília está falando. Não é um problema só das elites carcomidas, mas não. É um pensamento que está absolutamente introjetado em todo o tecido social e que vem sendo coonestado pelos grandes formadores de opinião desse país, que são as igrejas protestantes, que inclusive também têm suas falanges para abençoar o crime organizado e a milícia. É verdade ou não é, Cecília? Infelizmente. E tem também o papel do Ministério Público, que tem a função de exercer controle sobre a atividade policial, e não exerce. Então, quando você vê o que o Ministério Público tem feito, como tem feito, é um endosso a essa política. Vamos lembrar que no mês passado, o Ministério Público extinguiu o GAESP, que era exatamente o grupo responsável por investigar má conduta policial. Então, assim, tá aí dado o aval. E com essa, eu preciso me despedir de vocês. Eu sei que o tempo foi curto, isso. Mas eu tô pulando de papo em papo, porque esse assunto tá, assim, infelizmente... urgente, mas felizmente estamos aí discutindo sobre isso, porque temos que falar. Cecília, onde é seu próximo compromisso? É público, não dá para acompanhar? Sim, vai ser no UOL. No UOL? Então tá bom, gente. Isso. Vamos ver a Cecília Oliveira lá. Ela tem muito mais do que isso para falar para vocês. Eu agradeço muito. Um beijão para você, obrigado. Depois a gente continua essa conversa em outros dias. Cecília, ó. Obrigada, gente. Até. E que na próxima seja um assunto menos horrível. Beijo. Isso. Tchau, Cecília.